Mas nós vamos entrar na mensagem do dia e há uma mensagem que nós temos vindo de resgatando valores. E valores que estão dentro do nosso lar, muitas vezes esquecidos, outras vezes negligenciados, que na verdade é pior, né? Quando você tem e não usa, mas ao mesmo tempo com a oportunidade do céu de resgatar, né, gente? E daqueles que estão efetivos nesses valores, permanecerem. E glória a Deus por isso, porque é cada culto, gente, Deus nos ensinando, eu falo por mim como cristão, como servo, como filho de Deus, necessitando sempre de ser um pouco melhor cada dia mais, até o dia perfeito, né? Então, hoje nós estamos na terceira semana de um propósito de 10 a base bíblica é Lucas 15, parábola das 10 dracmas, que aquela mulher das 10 perdeu uma dentro da sua casa. Então, são 10 semanas, e resgatando valores, então, até a 10ª, né? Então, essa é a terceira semana, e hoje a palavra que nós estamos usando como base, que entra o estudo, todo o propósito, é respeito. Existe aí um ditado, posso dizer, um dito popular, que é bem conhecido: respeito é bom e eu gosto. Já ouviram falar, né? Quem que não gosta, né, gente? Todos nós gostamos de ser respeitado. Eu vou falar do respeito bem humanizado, claro que vamos traduzir isso dentro das Escrituras, né? Porém necessário dentro de um relacionamento, dentro de um lar, dentro de uma construção familiar, assim como cada título que a gente está utilizando e nos fortalecendo, e glória a Deus por isso, por nos ensinar. Então hoje é o dia de resgatar quem precisa respeito e, se caso tem, manter, valorizar dentro das Escrituras, e a gente vai aprender. Só que, às vezes puxa a orelha, viu, gente? Não fica bravo, não. Porque é o pai, né? O pai faz isso com a gente. Vamos para a palavra de Deus para começar, pessoal? Existe, dentro das Escrituras, mandamentos. E dentro dos mandamentos, de todos que existem os 2 grandes mandamentos, que dele dependem toda a lei e os profetas. Conhecido por nós também, de uma forma bem geral. E está lá em Mateus 22. Ali eu vou começar. E juntos vamos caminhar aquilo que o Espírito de Deus quer nos ensinar. E louvado seja Deus por isso. Mateus 22 pode ser algo pouco, para alguns, talvez exagerado, mas eu creio que dá para entender e não vai ver que é tão exagerado assim. Só que tudo que a gente precisa depende desses 2 grandes mandamentos. Toda a lei depende disso, os profetas, e assim por diante, como Jesus deixou. E aí, quando nós trazemos para a nossa vida, nós vemos o quão desafiador é. Porque aqui, quando se fala sobre essa palavra amor, a base é respeito no título. Mas aqui nós vamos ler amor. A gente sabe que não é porque a gente vai com a cara de alguém, né? Se fosse só isso, né, seria bem complicado depender de respeito, mas vai por escolhas, decisões das nossas vidas. Lá então, Mateus 22, 37, diz assim, vamos lá, gente? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu, o quê? Coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Antes de mais nada, você sabe qual que é a distância entre coração e pensamento? É 1 palmo de distância. Se você pegar aqui até a cabeça, não é muito longe. Só que há uma distância no campo espiritual que às vezes está muito grande. Né? Então aqui o próprio Senhor Jesus, ele fala assim, sobre o grande mandamento inicial. Amar a Deus é bem fácil, bem conhecido, na verdade. Sobre todas as coisas e com todo o coração. Aí o versículo ele continua, porque ele está falando isso a um grupo de religiosos, na época, que achavam que sabiam tudo, aquela coisa toda, sabe? Dentro da lei, que eles acreditavam que viviam expressamente, a ponto de até negar o Messias, naquele momento. Aí diz o versículo 38, este, que ele acabou de dizer, é o primeiro e grande mandamento. Aí vai o segundo, que é humanizado, né, gente? E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que eu estou trazendo, não querendo explicar ou querendo encaixar, não. Mas por que eu estou trazendo esses dois versículos iniciais no dia de hoje e por que encaixa tão bem com a expressão respeito? Não é difícil de entender. Já ouviram falar sobre uma expressão que diz também, quem ama, respeita? Pois faz sentido, né? Então, nós, não que jogue como lei isto, mas é uma realidade. Nós, quando amamos, não o amor afetivo de homem com mulher, mas o amor ágape, que é o bíblico, que é o de Deus para nós, que é feito por uma imersão de escolhas. Nós escolhemos a fazer, então, a respeitar devido ao que Deus, o Senhor, fala, não devido ao que a gente vê, e isso faz um grande peso para a nossa família, porque é assim que a gente vai conseguir ganhá-los. Pessoal, uma coisa que eu sei de forma bem natural, quando falo dessa forma como ser humano, é que dificilmente você consegue ouvir quem você não respeita. Mesmo que você escute, você não guarda. E normalmente nós não somos escutados a ponto de guardarem o que falamos, porque perdemos o respeito diante de alguém a ponto de falar o que você quer de mim, se quando eu olho para você, você não faz. Ou se faz tudo distorcido. Então, grande é o nosso peso, responsabilidade de poder levar a palavra de Deus e não só levar, mas sermos ouvidos a ponto das pessoas respeitarem o que estamos falando, assim como respeitam a gente. É um desafio, porque pode ser que no momento que eu prego, esse momento que eu prego, a palavra de Deus se abre, muitas vezes nós não somos respeitados e ouvidos pelas pessoas em alguma área, ou talvez por algumas delas, não todas, porque quando olham para nós, de alguma forma as pessoas não conseguem respeitar. E aí entra o lado negativo da história. Por isso que é importante ver como um valor que pode ter sido perdido, mas que a boa notícia é, dá para recuperar. E olhando para esses versículos, a gente vê como fazer isso, né, gente? Porque somente falar dá para recuperar, beleza, maravilha. Mas como eu vou fazer isso, pastor, se está difícil? Para algum caso ou outro. E aí que a gente precisa ver como que aconteceu nos quesitos bíblicos, acontecimentos das histórias que encaixam no nosso coração, que vai gerar fé, e a gente vai utilizar e vamos resgatar o respeito da nossa casa, se tivermos perdido, e também vamos querer o respeito da maneira que a gente pode também estar dando. E se estamos aqui nesse momento, com certeza é para aprender com Jesus como fazer isso. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, a gente vai ver. Vamos para lá, povo de Deus, por favor? Marcos, capítulo 2, nós vamos dentro de uma história que aconteceu dentro de uma casa, só que não era família em si, era em Cafarnaum, a casa onde Jesus estava e depois foi a pregar. Teve vários acontecimentos lá, e tinham pessoas, creio eu, neutras, né? Outras super interesseiras, dentro da casa onde Jesus estava, viu? Tinha o Senhor perfeito e tinha as pessoas que eram boas. E nem todos que estavam lá dentro expressavam respeito ou demonstravam respeito. Grande problema que tem nos dias de hoje. Porque queremos fazer muitas vezes com que as pessoas conheçam a Cristo sem primeiro ganhar o respeito delas. E esse é um desafio contínuo e difícil, se a gente não seguir a linha certa da salvação, da boa pregação, do evangelho e, claro, bom testemunho, né, pessoal? Marcos capítulo 2, vamos lá? Diz assim no versículo 1, conhecida a passagem, mas gosto bastante dela, e porque ali sempre nos ensina, muitos aqui gostam também, muitos já ouviram, conhecem, mas vamos ver a questão de respeito. A maneira como que realmente a gente tem feito, para com Deus acima de tudo, pessoal, isso é fato. Eu não estou traduzindo o respeito como a palavra temor hoje, porque o foco é muito família, sabe? É muito humano. De muitas vezes as pessoas chegarem a ponto de falar, façam isso. A gente chega como um pai, por exemplo, eu posso falar e falar, filha, faz isso. E quando eu falo para minha filha, ela pode olhar para mim e falar, mas pai, você não faz. É um tipo de exemplo assim.
Ou seja, eu não gerei o respeito dentro dela para mim, como eu posso cobrar? Então, pequenos detalhes como esses influenciam, é muito importante. E se a gente quer alicerçar a nossa casa e queremos no Senhor, na rocha, é um combate contínuo, pessoal. E o respeito é base crucial para que isso aconteça. Quando respeitado eu sou, ouvido também eu sou. Vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Estamos falando de Jesus. Ele ficou lá por um período de 2 anos em Cafarnaum em suas missões externas. E teve uma casa durante esse período. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. 3. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Conhecida a história, nós temos então, antes de eu continuar a leitura, porque aqui tem muita revelação, entendimento do que nós também temos que fazer, gente. Aqui nós temos a história então que Jesus ele volta para Cafarnaum e a notícia se espalha. Cafarnaum é vila de Naum, é uma vila pequena, conhecido também como vilarejo, não chega nem a ser chamado de cidade. Então, ele volta para lá e vila pequena, cidades pequenas, vamos colocar assim, fica mais fácil. Todo mundo fica sabendo, é mais rápido, espalha mais rápido. E aí, assim como todos ficaram sabendo, aquele grupo grande de pessoas correram para a casa de Jesus, a ponto de encherem até a porta e não ter espaço. Porém, 4 rapazes, quem conhece a história já sabe, foram buscar o seu amigo. Creio eu que na entrelinha desse tempo, né, enquanto Jesus ele chegou e a multidão, ouvindo falar que era ele, foi até a casa, esses 4, ao invés de irem direto para a casa de Jesus, onde ele estava e ia pregar, aproveitaram a oportunidade, sabendo quem ele é e crendo, foram buscar quem precisava. Sabe, alguém que precisa de Jesus. Então nós vamos antes lá pegar este rapaz, que é nosso amigo, e vamos levar até a casa. É claro que eles tiveram mais tempo perdido do que quem já foi direto. Quando eles chegaram com aquele paralítico na cama, a casa estava cheia. Bom, até aí, pessoal, poxa, eu fui buscar alguém que precisava, certo? Quem que está aqui por alguém que precisa também? Às vezes você está cansado, não estou querendo justificar também cansaço de ninguém, tá? Trabalhou, teve a sua renúncia momentânea, aquela coisa toda de chegar aqui, você passou, mas porque você está aqui também por alguém, por si, óbvio, mas também por alguém que através de você pode ser abençoado. E às vezes nesse meio tempo da vida, deve ter tido inúmeras situações durante, não só hoje, mas durante a semana, ou talvez nas últimas semanas, que tentaram parar você. Só que você está aqui. É ou não é? É uma grande bênção poder fazer isso. Depois de tudo que pode ter passado. Então eles chegaram depois, só que chegaram com o objetivo de abençoar um amigo. Esse tipo de atitude é bonita, a gente pega como exemplo tudo. Agora vamos pensando. Quando esses rapazes chegaram, a casa estava cheia e eles tinham o objetivo de levá-los até Jesus, certo? Só que a casa estava tão cheia que eles não conseguiram. Numa questão bem assim do dia a dia, se vocês precisam entrar em algum local com uma certa urgência, com cuidado, mas assim devido a alguém que você ama, alguém que você respeita, e a casa está cheia, numa parte bem humanizada, bem amiga, você não pediria licença, gente? É bem lógico. Sabe, nós somos em 4, chegamos com alguém em cima da maca, que é a cama, mas é uma maca. E aí nós chegamos, a porta está cheia de gente, até a porta, na verdade, a casa está cheia. Aí a gente chega e fala assim, poxa, olha, eu tenho alguém aqui que precisa muito. E eu creio naquele homem, eu sei quem ele é, eu creio nele. E eu queria que, se vocês permitissem, me desse espaço, eu queria levar o meu amigo até o mestre, porque ele pode curá-lo. É uma coisa básica, a Bíblia não dá esse detalhe, mas, gente, é óbvio. Pedir licença é uma coisa que qualquer um faz. Você pode me dar licença? Só que quando você não consegue o respeito, hein? Não por eles, não pelos 4, tá, gente? Mas, querendo ou não, todos os paralíticos, como qualquer outro que tinha doença, era considerado imundo. As
As pessoas elas acabam tendo esse lado bem egoísta, né, que não conseguem respeitar pelo que elas veem. Porém, nós temos alguém que é maior do que essas pessoas, não temos, pessoal? O Deus que eu e vocês servimos enxergou em nós o melhor que cada um pode oferecer, gente. O Deus que eu e vocês servimos enxergou na sua família o que você não conseguiu enxergar. Nas piores pessoas que existem, no seu ponto de vista, ele enxergou algo bom. E é por isso que ele insiste. Só que nós não podemos ser aqueles que estão dentro da casa impedindo que outros cheguem. Nós temos que ser aqueles que motivam. E se não deixarem que nada aconteça, então vou falar o que aconteceu aqui, vou falar para vocês fazerem exatamente o que aconteceu aqui. O que esses 4 rapazes fizeram, marcaram a história. Porque eles não conseguiram entrar, certo? Porém, eles desistiram? Vocês vão desistir? Não pode. Pastor, mas ninguém mais está me respeitando. Então vou falar para você com uma expressão bem cuidadosa. Vai para ser um pouquinho exagerado, tá? Passa por cima. Que é isso, pastor? Passar por cima? Calma, passa por cima, sem machucar. O problema é que a gente às vezes quer passar por cima, achando que tem que pisar nas pessoas. Pessoal, se alguém te machucou, com todo respeito, não torne a ferida dessa pessoa. Porque se eu aceitar o que eu estou passando, por causa de quem quer que seja, eu vou ser tão mal quanto quem me feriu. E esse é um grande problema, o respeito não vai ter mais. E eu lhe pergunto, como que vai conviver sem respeito, gente? Como que vai conviver sem respeito, hein? Imagine um casal que acorda e não se respeita nem no bom dia. Ei, praga, praga é você, vou trabalhar, então vai. Espero que não volte. Imagina. Brincadeiras à parte, mas sem respeito, gente, perde até o prazer. Sabe, imagine uma convivência. Mas por que estamos nesse tema hoje? Porque é a sequência da campanha, gente. Não sou eu que defini, não. Eu já estava lá. É o que a gente está precisando, talvez. Hoje é muito fácil a gente colocar nossa opinião e problema de todo mundo se não concorda. Pessoal, eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Senão não vai vingar, gente. Que comunhão que a gente vai ter com a sociedade desse jeito? Precisa. Há um entendimento, muitas vezes, que a gente está deixando isso de lado. Os 4 rapazes, eles nos dão uma grande lição nos dias de hoje, como qualquer época da vida. Porque eles foram barrados de entrar pela porta. Então eles passaram por cima, sem ferir, sem machucar, sem humilhar. Porque o que eles tinham dentro deles era muito maior do que o que as pessoas que estavam diante deles até então tinham contra eles. E é isso que é o que define as nossas conquistas. Eu sei que na teoria é tudo bonitinho, mas dá para pôr na prática, porque eles conseguiram. Então a fé faz isso, a gente viver por isso. Aqueles que não queriam que eles fossem, não foram empecilho para eles, eles deram a volta. Às vezes a gente vai ter que dar uma voltinha a mais, mas para alcançar o objetivo que o nosso Deus tem para a gente. Não porque a gente quer, mas porque precisa. Aí o versículo continua, olha só, versículo 5, tá? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados, perdão, sempre tem um S aqui, eu sempre pulo ele. Filho, perdoados estão os teus pecados. O motivo do que as pessoas não deixaram você entrar, eu estou te perdoando. O motivo que as pessoas que estavam diante de você julgaram você, eu estou tirando. Porque, querendo ou não, pessoal, o julgamento de quando alguém havia alguma doença, alguma debilidade, principalmente naquele tempo, era enorme. Até hoje tem essas coisas, mas naquele tempo era enorme. Quando alguém olhava para alguém deficiente, com algum problema, faltando algo, leproso, era julgado como pecador, literal. Então, Jesus estava trazendo para ele a liberdade que ele não tinha para entrar agora diante dele, e que veio e entrou. Só que foi pelo teto. Aqueles 4 passaram por cima da dificuldade ou não? Só que eles machucaram alguém? Aí que tá. Quando a gente machuca, perdemos o respeito. Eles não perderam o respeito. Eles ganharam o respeito. Eles não desistiram de alguém que todo mundo estava jogando fora. Isso é lindo. Porque da mesma forma que eu gostaria que fizessem por mim, é o que eu tenho que fazer pelo próximo. É uma grande lição. Ame o próximo como a si mesmo. Uma grande lição. Então, o que eu quero que façam para mim, eu devo fazer para o próximo. Mas, pastor, o próximo não vale nada. Quem é eu, ou você, ou nós,
para julgarmos dessa forma. Existem pessoas que realmente não estão querendo nada com nada, mas não sou eu que sou juiz, gente. Se eu entrar no mérito de juiz hoje, não vai dar certo. Vai chegar o dia que nós seremos até aqueles que serão usados para julgar anjos, mas não é hoje. Mas esse é o momento de nós usarmos o que nós temos aprendido. O que cabe a nós devemos fazer. Não, entenda, respeito não é concordar. Não concordo com muita coisa que são erradas. A gente está nesse mundo aí que a gente olha muita coisa, não vê? Vou sair aplaudindo de forma alguma. Mas como que eu vou ganhar a confiança dessa pessoa se eu não tiver o respeito dela? Como que eu vou mostrar o Deus que eu tenho se eu não tiver o respeito dela? Como que eu vou chegar e dizer Jesus Cristo é lindo e essa pessoa vai falar eu sei se eu não tenho o respeito? O que o Senhor quer que eu e você faça? Está bem claro, né, povo de Deus? Que vocês conquistem o respeito de quem não tem ainda. Quer a salvação da sua casa chegar ou não? Claro que queremos. Quem que não quer, gente? Não tem forma melhor, gente. Respeito. Quando eu respeito, eu ouço. Até ouço a ideia. Talvez eu não concorde no primeiro momento. Essa é uma opção que eu tenho. Mas ouvir aquela pessoa ou entender, pelo menos, o porquê isso está acontecendo, vai me ajudar bastante. A ponto de eu tomar uma decisão certa, dirigida pelo Espírito. Então é uma questão muito séria. Aqueles 4 homens poderiam ter virado as costas, revoltado com todo mundo, chutado tudo, falar, então vai embora, morram todo mundo. E ir embora, mas não fizeram. Eles passaram por cima, eles foram para a lateral, subiram a escada que havia dentro daquela casa, não dentro, perdão, havia na lateral, já era uma questão bem natural, porque era a manutenção que era feita. Eles subiram, foram até o estado onde Jesus estava, o local, desceram e a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Filho, perdoados são os teus pecados. E aí, hein? Imaginem só hoje o pior inimigo que você considera na sua vida entrar por aquela porta completamente convertido. Como que vocês hoje receberiam ele? Não precisa me falar quem que é, o porquê, mas como que seria? Pastor, na cara eu ia duvidar. Pois é. Quem que é que ficaria feliz? Um verdadeiro cristão ficaria. Mas é aí que entra, gente. Se nós não entendemos o poder que há no ganhar essa confiança que é gerada por respeito, como que nós vamos conseguir? Eu lembro quando eu estava ainda na minha época de conversão, não estava nem convertido ainda, na verdade. Eu era um pouco crítico contra o evangelho, como muitos que não conhecem ainda são. E aí eu lembro que um dos meus parentes, uma tia minha em específico, ela sempre foi tradicional, assim, das antigas mesmo, aquela raiz, sabe? E aprendi muito com ela. Até aprendo, até hoje, a gente conversa. É um bom bate-papo. Porém, na época, eu não compreendia. Meus avós eram muito católicos, muito roxo. Mas aqueles que toda manhã ligava a televisãozinha assim, estava passando ali algum programa deles e ficavam ali contando, sabe? Pegava o terço e ficava certo. Meu avô era de lei, fazia tudo isso. Então eles eram muito apegados, cresceram nisto. Sabe, a vida deles foi construída nisso. E minha tia era convertida, nossa família estava vindo do espiritismo, então era muito bagunçado na minha família nessa época. Então nós éramos mais protetores, né, do respeito, mesmo não muitas vezes tendo, quando se trata a Deus, por causa que nós não tínhamos o temor ainda completo, família toda no geral. Porém, teve uma atitude da minha tia que só piorou, que fez demorar mais ainda muitos de nós conhecermos, não julgando ela, porque, comentando, hoje você está falando, meus avós já até faleceram, né? Para ter ideia, minha avó faleceu em 2002, estou falando muito tempo atrás. 2002 foi o ano que eu comecei a ir na igreja. Mas, independente disso, sabe o que ela fez? Ela foi lá dentro da casa da minha avó, dentro da casa dela, e aí nós dormimos de uma noite para outra, família, tudo mais, e quando nós acordamos no outro dia, minha avó estava brava, gente, brigando com todo mundo, minha avó. Era difícil ela ficar brava, mas ela estava brava aquele dia, porque ela falou assim, quem que foi? E acho que acreditou que foi as crianças, né? Quem que foi que pegou os meus santinhos e pôs tudo de ponta cabeça? A gente ri, né? Assim, nesse sentido. Minha tia. Vocês acham que minha avó quis saber do Jesus dela? Você acha que ela se apaixonou por Jesus da minha tia naquele dia? Ela ficou com mais bronca de crente do que ela tinha antes. Porque respeito afasta as pessoas de você. Se você não tiver. E parecia uma arte de criança, mas não fomos nós. Foi a minha tia.
Sabe, assim, nada contra. Eu falei, não é julgamento, gente. Mas você jamais vai ganhar alguém perdendo o respeito dela. Primeiro ganha o respeito, depois mostra a verdade, deixa o Espírito Santo convencer, e quando ele convencer, ele faz a própria pessoa fazer o que ela tem que fazer. Mas e aí? Não, pastor, é que o diabo que não sei o que faz jogar para o diabo quando a gente não é sábio. E na verdade, ele é bem organizado, viu? Infelizmente. Senão o inferno acabava. Pessoal, respeito é uma coisa que todo mundo gosta. Ou alguém aqui não gosta? Se alguém não gosta, por favor, nos procure depois que você precisa de oração forte. Eu creio que ninguém aqui deve gostar de sofrer ou algo do tipo. Respeito é algo que a gente conquista, mas nem sempre a gente está tendo. Só que a gente quer que todo mundo nos ouça. Mas como vai nos ouvir? Se quando só o fato de estar diante da gente, a gente não deixa nem ela passar. Eu estou na casa com Jesus, fica do lado de fora, seu leproso, ou no caso, paralítico. Não falaram assim, né, gente? Mas de alguma forma, no mínimo, se fizeram de surdos. Sem respeito, como que a gente vai levar as pessoas até Cristo e tal? Bom, aqueles 4 pegaram aquele paralítico, levaram até Jesus, e Jesus fala da seguinte forma: filho, perdoados são os teus pecados. Coisa bonita. E aí depois os fariseus, que já estavam dentro da casa, começaram o questionamento. Que é muito importante o ensinamento, né? Versículo 6, pessoal. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, criavam razões em seu coração, dizendo: porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Cuidado com aquilo que você possa estar pensando, que só ele ouve e vê. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de quem? De todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha só a obra que o nosso Salvador Jesus fez, povo de Deus. Os mesmos que não deixaram o paralítico entrar, tiveram que abrir espaço para ele sair. Respeito, quando conquistado as pessoas abrem caminhos para vocês. Agora eu vou lhe falar, tá difícil? Não tem mágica, gente. Falta respeito. O que eu devo fazer, pastor? Resgata. É fácil? Não. Reforço todas as coisas. Não é fácil. Se fosse, não precisava falar sobre. Porém, necessário. Muitas são as pessoas que não estão parando para nos ouvir, ou no mínimo das vezes não nos deixando ter acesso. Porque o respeito, perdemos. E voltando para o propósito principal, perdemos dentro da nossa casa. Que no caso da dracma perdida foi dentro de casa, por isso que eu estou dizendo. Então, está lá. Se perdemos dentro de casa, dá para encontrar, está lá dentro ainda. Só temos que ser diligentes, acender as luzes, varrer a casa com cuidado e ouvir a voz do Espírito Santo, que não é qualquer um que consiga ouvir nitidamente, que sussurros vai ter um monte. Mas a voz dele é diferente, te direciona, ela te levanta, ela te mostra o que deve fazer, a maneira como deve fazer, ela lhe quebranta por todas as vezes que for necessária. Se for preciso, ela refaz a gente, mas porque é necessário. Como que nós vamos ganhar as pessoas se nós não temos o respeito de poder chegar perto e falar com elas? Não importa quem seja. Voltando para o lado da família, quando se trata disso, pessoal. É uma questão muito séria. Nessa passagem, temos a base bem humana assim, de dizer, poxa, não deixaram ele entrar. Eles tiveram que passar por cima, então passa por cima, mas não machuca ninguém.
Porque isso desagrada a quem realmente nós servimos. Aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não devo fazer para ninguém. Mas fizeram para mim. Mas eu não sou ele, eu não sou ela. Eu preciso tomar o passo que é necessário. Eu preciso ser aquele que Jesus falou para eu ser. Eu quero ser aquele que vai falar, pode entrar. E a pessoa fala, poxa, eu gostei de você. Eu sou uma pessoa cheia de erro, mas mesmo assim você está investindo em mim. E se a pessoa não quiser mudar, não vai ser culpa minha, não vai ser culpa sua, é porque ela não quis, mas a nossa parte deve ter sido feita com excelência. E para fazer com excelência tem que ter respeito. É básico, bem simples. Não tem como. É igual chegar na casa de alguém e começar a falar besteira. Quem que vai aceitar? Você gosta? Alguém gosta? Vou fazer uma visita amanhã, só um exemplo, pelo amor de Deus, tá, gente? Vou fazer uma visita lá na sua casa, vou chegar na sua casa, nossa, que quadro feio. Nossa, que tapete sujo. Ela falou, vai cuidar da sua vida. Você nunca mais vai me querer receber, porque eu vou perder seu respeito. E talvez você não vai querer mais vir, porque eu perdi seu respeito. Não posso chegar lá falando um monte de coisa dessa. Vou perder, se eu perder o respeito, como que eu vou chegar e falar, nossa, Deus, Jesus te ama, hein? Mas você também pode me amar, mas desse jeito aí que você está falando. Sabe, são pequenos detalhes, pessoal. Mas eu lhe pergunto, o que é que no meio de tudo isso o Espírito Santo está falando conosco? Isso aí é o terceiro culto que fala do assunto. Para mostrar que é para todos. A necessidade para quem está assistindo, o porquê eu não estou tendo aquele... A pessoa não para me ouvir, ela foge. Quando eu chego, filho, vem um crente ruim, chato, aquele negócio todo. Não é porque o diabo está nela só, não. Ou nele, sei lá. Mas é porque o elo está estranho. Precisa de algo maior. Jesus nos usa, então. Eu quero, quando falar, as pessoas derem atenção para mim, sabe? Quando eu chegar para minha mãe e falar, olha, mãe, Deus me deu uma palavra, ela fala, filho. Ou filho, Deus me deu uma palavra, fala, mãe. Ou qualquer outra pessoa, estou falando assim com o filho que é mais fácil, né, gente? Tem mãe e tal. Mas qual é a parte mais necessária? Eu quero lhe ouvir, eu quero poder falar agora, sabe, esse detalhe importante, pessoal. Óbvio que quando nós tivermos que falar o que tem que ser falado, da forma que tem que ser falado, mas não adianta eu chegar e falar para minha filha, olha, você está errada, como pai eu posso dizer, isso a gente faz, se ela não olha para mim e me respeita. Sabe, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora da decisão que a gente tanto espera a cada dia da nossa vida. Então, de forma muito expressiva, muito simples, Deus, o Senhor, quer que eu e vocês ganhemos os respeitos, o respeito das pessoas, como aconteceu com aqueles paralíticos. E como que eu faço isso? Eu não preciso ferir ninguém, gente. Senão eu vou perder a posição de cristão. Eu vou ser só um bom religioso, na cabeça de muitos. Mas e diante do meu Pai, do meu Senhor, do seu Pai, do seu Senhor, como que nós vamos estar vendo? Ou como estaremos sendo vistos? Esse é o cuidado que nós temos que ter. E se a gente ter esse zelo, vamos ver que esse valor tão diário, né, gente? Tão diário que a gente possui, que é o respeito, vai abrir tanta porta para a nossa vida. Vai abrir tanta porta. Vai tanta que você não tem noção, sabe? A gente vai ter tanto acesso. Pessoas começarão a nos procurar para perguntar, procurarão você para perguntar, e aí? Olha, eu vi a sua história, que superação, hein? Ninguém queria que você entrasse, mas você foi lá e conseguiu, e todos que não queriam que você fosse, tiveram que abrir a guarda para você sair com o seu milagre na mão. Porque isso que aconteceu com eles. E por que não vai acontecer conosco, pessoal? Se o Deus que estava presente lá é o mesmo que está presente aqui. Ele que criou tudo está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, mas Ele é Espírito Santo. Então que esse valor, quem perdeu resgata, você tem fé agora. Não é com a sua força ou com a minha, não é com a nossa força, é com a força dele. Quem tem esse respeito, sustenta, mantém, porque vai te levar muito longe. Óbvio que reforço, gente, bem simples, respeito não é concordância, tá? Nem sempre eu vou concordar com a opinião de alguém, isso pode acontecer, mas respeitar, ela tem a dela, tem a minha. Agora vamos provar com o tempo quem está certo, o tempo vai ser o seu aliado nessa batalha. O tempo vai passar e quem tiver certo permanece. Que a gente cresça cada vez mais e chegue no objetivo principal, que é a salvação, né, gente? Nossa e da nossa casa. Vamos falar com o Pai agora ou não? Você de casa pode falar também aí do seu jeitinho, tá bom? Fiquem de pé, por favor.